pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Edson e hoje a gente vai aprender a fazer esse gráfico aqui, ó, o gráfico de radar. Nesse caso aqui é o desempenho dos funcionários. Aqui, a cada bolinha dessa aqui colorida que está próxima à extremidade, significa que o desempenho desses funcionários aqui é melhor em algum critério. Para isso, vocês podem ver, deixa eu só reduzir o gráfico aqui, ó. Eu tenho essa tabela aqui em cima, ó. A coluna A, nome do funcionário, a B, quantidade de vendas, a disponibilidade na coluna C e a atenção na coluna D. Então são esses três critérios que eu quero avaliar aqui no gráfico. Olha só, aqui no gráfico ele tem a legenda para mim, aqui abaixo do título do gráfico, a quantidade de vendas que está em azul, a disponibilidade que está em laranja e o critério atenção, que é essa linha cinza aqui. Então veja que se eu abaixar a quantidade de vendas aqui do funcionário júnior na tabela para 10, olha só o que vai acontecer lá no gráfico. Viu que ele reduziu essa bolinha, a quantidade de vendas, essa linhagem azul. Se eu reduzir ainda mais para 5 aqui, do júnior, quantidade de vendas do júnior, tá vendo que quase centralizou no gráfico. Se eu colocar 0 na quantidade de venda do júnior, ele centralizou no radar. Então, quanto mais longe do centro, quanto mais próximo lá na extremidade do gráfico, quer dizer que esse funcionário tem um desempenho melhor nesse critério. E veja que nessa escala aqui vertical eu tenho a pontuação de 0 a 18, que é o máximo, né? E como que eu faço para definir esse máximo? Eu posso clicar com o botão direito, formatar eixo lá embaixo, e aqui para mim, ó, tem um máximo 18. Se eu colocar como 15, por exemplo, ó, vou colocar 15 e vou dar Enter. Vou fechar aqui. Olha só, ele já mudou a dinâmica do gráfico para mim. Então, como eu estou trabalhando com a nota máxima de 18 lá na minha tabela, então eu vou voltar aqui, vou clicar com o botão direito, formatar eixo, deixar a pontuação máxima como 18. Vou apertar Enter. E aí ele já voltou para mim. Vamos fazer do zero esse gráfico. Eu vou excluir aqui. Eu vou selecionar a minha tabela, clicar lá em cima na guia Inserir e Gráfico Recomendados. E aí eu venho nessa segunda opção aqui, ó, todos os gráficos. E aqui embaixo tem a opção de gráfico de radar, ó. Eu tenho 3 designs de gráfico de radar. Esse primeiro, o do meio, que é com marcadores, e o terceiro aqui, que é preenchimento. Eu vou escolher o do meio aqui com marcadores, vou dar OK, e aí ele já inseriu para mim o gráfico básico aqui, ó. Tá vendo? E já puxou o desempenho de cada funcionário de acordo com o que está lá na tabela. Então lembra essa bolinha azul aqui no centro? Quanto mais próximo ao centro, quer dizer que a nota é mais baixa. Olha só, a bolinha azul está aqui no centro e do lado está a nota 0. Veja que o 2 está em cima, o 4 está em cima. Assim serve para o lado esquerdo, direito e para baixo também. Então, se eu vim aqui na tabela, no funcionário júnior, e aumentar para o máximo 18, olha só, a quantidade de vendas, tá vendo que ele subiu? A quantidade de vendas aqui na legenda é o azul, a disponibilidade é o laranja e a cor cinza é a atenção. Então, né, o júnior em relação à disponibilidade aqui, ó, coluna C, disponibilidade, o júnior, vou abaixar para 14. Olha só, aqui, ó, o eixo do júnior já reduziu. Está do lado 14, porque eu abaixei a nota.
Se eu abaixar mais ainda, ó, 10, abaixou ainda mais aqui, exatamente do lado do 10. Então o que eu posso fazer aqui agora? Posso alterar o título do gráfico, desempenho dos funcionários. Eu posso clicar com o botão direito, fonte, e aí eu posso colocar o tamanho da fonte aqui como 18, por exemplo, dar OK, e aí a gente vai melhorar a visão desse gráfico. Aqui na legenda, vou clicar com o botão direito, fonte, vou colocar uma fonte tamanho 15 aqui e vou dar OK. Já melhorou. Eu clico em qualquer um dos nomes, vou clicar no Roberto aqui, ó, botão direito agora, fonte, vou colocar uma fonte 12, dá OK, e aí já melhorou para mim a visibilidade. Fechar aqui. Então aqui você consegue analisar, quanto mais próximo ao extremo do gráfico, melhor o desempenho desse funcionário. A Marta, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, veja que a disponibilidade dela está aqui, ó. Veja só, essa bolinha laranja, porque lá na legenda disponibilidade a cor laranja. Então, se eu vim aqui no gráfico da Marta, aqui na coluna disponibilidade, e colocar a nota 2, por exemplo, dá Enter, olha só, ele recuou para bem próximo. Então quer dizer que a Marta, caso tenha nota 2, ela está bem distante. O critério atenção dela, por exemplo, que é melhor, e o critério quantidade de vendas dela está no máximo, está lá na extremidade do gráfico, que é esse azul aqui. Então se eu alterar a quantidade de vendas dela lá na tabela para 14, olha só, já recuou aqui para mim. Essa linha de grade dá para você perceber a distância do máximo e do centro, que é o mínimo ali do gráfico. Agora vamos formatar aqui para a gente ter uma visão melhor ainda, para ficar bem mais dinâmico esse gráfico aqui. Você pode clicar aqui no gráfico e lá em cima na guia Design, e aqui ó, já tem essa opção mais escura, você dá um clique e olha só como ficou bem mais visual. Aqui, se eu alterar, por exemplo, lá na tabela o Roberto, em questão da disponibilidade dele, colocar 9, ó, tá vendo que recuou aqui? Agora eu vou colocar a nota de quantidade de vendas para todos eles como 10, por exemplo. 10. Tá vendo que a linha azul, que é a quantidade de vendas, foi reduzindo aqui no gráfico? Você pode arrastar também o gráfico para cima da tabela. E aí você faz a sua apresentação, a sua explicação de acordo com o que cada funcionário se desempenhou aí em um certo período de tempo, tá joia? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like e até a próxima.